Você sabia que um dos maiores mistérios da biologia evolutiva envolve a transformação de criaturas marinhas em seres capazes de caminhar sobre a terra firme? Imagine a primeira vez que um peixe emergiu das águas, com olhos adaptados para o novo mundo e pulmões prontos para respirar o ar. Mas como esses animais realizaram essa transição monumental? E o que os peixes que ficaram nos oceanos desenvolveram para sobreviver às duras condições aquáticas? Prepare-se para descobrir como a evolução desafiou as águas e moldou a vida como a conhecemos hoje. A história de nossa origem na vida marinha pode parecer repetitiva, mas o processo pelo qual os seres vivos migraram dos oceanos para a terra firme é muito mais fascinante e complexo do que imaginamos. Saber que nossos ancestrais começaram no fundo dos mares e, com o tempo, desenvolveram a capacidade de viver em terra, abre uma porta para entender uma das transições mais extraordinárias na história da evolução. E, claro, fica a pergunta: como exatamente isso aconteceu? A jornada começa há cerca de 410 milhões de anos. Em termos da idade da Terra, que já comemorou seus 4,5 bilhões de aniversários, isso é praticamente ontem. Foi nesse período que os primeiros artrópodes, uma classe de invertebrados, começaram a se aventurar para fora dos oceanos. Foi uma tentativa arriscada, mas eventualmente, essas criaturas conseguiram se estabelecer na Terra. A partir daí, a vida terrestre começou a se expandir. Alguns milhões de anos depois, outros grupos de animais seguiram esse caminho, não apenas ocupando o solo, mas também conquistando os ares. Essa transição não foi nada simples. Ela exigiu uma série de mutações e adaptações em várias partes do corpo, que levaram milhões de anos para acontecer. Um dos desafios mais significativos foi a questão da respiração. No ambiente aquático, a respiração é feita pelas brânquias, que extraem o oxigênio dissolvido na água. No entanto, viver na Terra exigia um novo sistema respiratório, pulmões. Essas adaptações não se limitaram apenas ao sistema respiratório, mas se espalharam por todo o corpo, alterando comportamentos, estruturas morfológicas e processos fisiológicos. Os organismos tiveram que desenvolver maneiras completamente novas de se locomover, se alimentar, excretar resíduos e se reproduzir fora da água. Um dos maiores desafios foi a necessidade de sustentar o próprio corpo. Na água, a flutuação facilita a locomoção e ajuda a suportar o peso do corpo, mas em terra firme, a gravidade se tornou uma força implacável. Para sobreviver fora da água, os primeiros animais precisaram desenvolver esqueletos mais fortes, o que influenciou a alimentação, a maneira como percebiam o ambiente e até o funcionamento do coração. Esse processo resultou no surgimento de um coração mais complexo, com 4 câmaras, uma inovação evolutiva que desempenhou um papel crucial na adaptação à vida em terra. Porém, apesar dessas conquistas, nem todos os organismos conseguiram fazer essa transição com sucesso. Apenas uma pequena fração, menos de 1%, dos peixes desenvolveu características anfíbias, permitindo que vivessem tanto na água quanto em terra. A grande maioria dos peixes permaneceu no ambiente aquático, onde continuaram a evoluir para lidar com as pressões seletivas desse meio. Esses peixes não escaparam das mudanças, pelo contrário, períodos de escassez de oxigênio forçaram-os a se adaptar a novos modos de vida para sobreviver em ambientes com menos oxigênio disponível. Para compreender melhor como essa transição aconteceu, podemos contar com a experiência do biólogo Adalberto Luiz Val, professor e membro da Academia Brasileira de Ciência. Val é um dos especialistas envolvidos no projeto A Evolução é Fato, um livro que reúne contribuições de 28 renomados pesquisadores brasileiros, oferecendo uma explicação acessível e visualmente rica sobre o processo evolutivo. A obra demorou 3 anos para ser concluída e contém as descobertas mais recentes da ciência, com exemplos de pesquisas realizadas no Brasil. O que torna esse livro especial é sua simplicidade. Ele foi feito para ser entendido por todos, sem deixar de lado a profundidade científica. Adalberto Val explica que um dos primeiros animais a deixar o ambiente aquático e começar a vida em terra foi o Tiktaalik roseae, um peixe que apresentava modificações importantes. O Tiktaalik tinha uma caixa torácica maior e os olhos posicionados no topo da cabeça, características que o ajudavam a viver fora da água. As suas nadadeiras também haviam sofrido mudanças,
elas começaram a se transformar em estruturas semelhantes a patas, e o animal desenvolveu uma espécie de cintura pélvica, o que lhe permitia sustentar o próprio peso em terra. Esse tipo de adaptação óssea foi um dos primeiros passos no longo caminho rumo à vida terrestre. A respiração foi outra mudança crucial para esses pioneiros da vida fora d'água. O sistema de brânquias, que funcionava tão bem no ambiente aquático, não era suficiente para sobreviver em terra firme. Adalberto destaca que essa mudança foi um dos eventos mais geniais da evolução. Em vez de respirar oxigênio dissolvido na água, como faziam com as brânquias, esses seres começaram a inalar diretamente o ar atmosférico, o que exigiu o desenvolvimento de pulmões, órgãos internos altamente vascularizados, que permitiam a troca gasosa de forma eficiente. Mas, apesar dessas mudanças, nem todos os animais que desenvolveram pulmões deixaram a água de vez. Adalberto menciona o caso curioso da Lepidosirem paradoxa, um peixe pulmonado encontrado na América do Sul, popularmente conhecido como piramboia. Esse peixe tem pulmões, mas, paradoxalmente, continua a viver na água. Se não conseguir acessar o ar atmosférico, a piramboia pode se afogar, assim como qualquer outro animal terrestre. Isso mostra que, mesmo com a evolução de novos órgãos e sistemas, alguns seres mantiveram uma relação de dependência com o ambiente aquático. Existem apenas 3 grupos de peixes no mundo que possuem pulmões, e um deles vive na Amazônia. Adalberto destaca que, além da piramboia, há outras espécies de peixes que desenvolveram soluções engenhosas para lidar com a baixa concentração de oxigênio nas águas da região. O tamuatá, por exemplo, tem um método surpreendente de respiração. Quando a água fica pobre em oxigênio, ele sobe à superfície e engole água misturada com ar. A partir daí, o ar passa por um processo completamente diferente do que ocorre nos pulmões. A água e o ar ingeridos viajam pela boca, laringe, faringe e chegam até o estômago. Na passagem do estômago para o intestino, existe uma região vascularizada que permite a troca de gases. O sangue absorve o oxigênio e libera o dióxido de carbono. Esse mecanismo é totalmente diferente da respiração pulmonar tradicional, mostrando quão diversificada e criativa a evolução pode ser. Mas, se a evolução trouxe soluções engenhosas para os desafios ambientais ao longo de bilhões de anos, hoje ela enfrenta um novo obstáculo: as mudanças causadas pela atividade humana. Segundo Adalberto, as adaptações que permitiram a transição da água para a terra, como a respiração aérea e a sustentação do corpo em um ambiente sem flutuação, levaram milhões de anos para se desenvolver. Porém, as mudanças que estamos provocando no ambiente estão ocorrendo de forma muito rápida, o que não dá tempo suficiente para que os organismos se adaptem a essas novas condições. Os impactos ambientais são evidentes, especialmente na Amazônia. Recentemente, vimos cenas de rios repletos de peixes mortos, um fenômeno causado pelo aumento da temperatura das águas. Os peixes são extremamente sensíveis a mudanças de temperatura, mesmo aqueles que vivem em ambientes naturalmente quentes. O aumento dos termômetros, no entanto, ultrapassa o limite do que esses animais conseguem suportar. Muitos morrem, e os poucos que sobrevivem são aqueles com alguma resistência ao calor, que eventualmente passarão essa característica para seus descendentes. Mas esse processo de adaptação demora muitas gerações, o que torna difícil a sobrevivência de grandes populações em um curto espaço de tempo. A questão que Adalberto levanta é clara: a evolução é um processo lento e gradual. As adaptações que permitiram que a vida deixasse os oceanos e conquistasse a Terra levaram bilhões de anos. Agora, com as mudanças climáticas, a poluição e outras ações humanas, estamos pressionando os ecossistemas a um ponto em que a evolução natural pode não ser rápida o suficiente para garantir a sobrevivência de muitas espécies. O que levou bilhões de anos para se moldar está sendo ameaçado em poucas décadas. Ao olhar para a história da vida na Terra, vemos o quanto a evolução foi capaz de enfrentar desafios e criar soluções criativas para garantir a sobrevivência das espécies. A transição da água para a Terra foi um marco extraordinário, que exigiu adaptações anatômicas e fisiológicas complexas. Mas o futuro da vida no planeta agora depende de como lidamos com as crises ambientais que nós mesmos estamos causando. Adalberto termina com uma reflexão importante: o processo evolutivo nos mostra que a vida é resiliente e adaptável, mas ela precisa de tempo.
O ritmo frenético das mudanças ambientais que estamos impondo pode ultrapassar a capacidade de adaptação da maioria das espécies. O que podemos aprender com a evolução é que mudanças graduais e constantes fazem parte da história da Terra. O desafio agora é encontrar maneiras de mitigar os danos que estamos causando, para que as futuras gerações possam continuar a contar histórias sobre a incrível jornada da vida, desde os mares profundos até a superfície da Terra. Se você achou essa história interessante, compartilhe, curta e inscreva-se para acompanhar mais conteúdos sobre ciência e evolução. Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir e explorar esse incrível caminho evolutivo conosco.